Então, pessoal, é o seguinte, na nossa última aula, teve uma questãozinha, a gente foi encerrar com a questãozinha do ITA, né? Já estava no finalzinho da aula, e eu não gostei da resolução da questão, no caso, né? Eu não me senti à vontade, porque eu acho que eu não expliquei nos mínimos detalhes, foi uma questãozinha do ITA. O que é que acontece? Depois eu fui olhar, eu desconfiei na hora que estava fazendo a questão, mas tá errado isso aqui, ó. E é fundamental para a resolução da questão. Pode ver que na questão que eu coloquei aqui, o monóxido de carbono ele está no estado sólido, quando na verdade ele na questão original ele não está no estado sólido. Ou se caiu a questão original, houve alteração para gasoso, coisa do tipo, mas a resolução só sai e só bate o gabarito se a gente considerar ele no estado gasoso. O que é que acontece nessa questãozinha aqui, ó? Veja só. Ele está comparando, né, a variação da energia interna com a variação de entalpia, né, e para transformações isovolumétricas isso conta bastante. E mesmo quando há variação de volume, há também a realização de trabalho. Isso a gente estuda bastante em sintonia com a termoquímica, que são os conceitos básicos da termodinâmica. Então, o que é que acontece? Qual é o problema aqui? Ó? Quando a gente compara essa primeira reação aqui, que é a combustão do álcool comum, do etanol, né? Nós estamos variando aqui quanto ao número de mols de oxigênio de uma reação com a outra. Tá? Quem está entrando em combustão é o mesmo reagente, mas nós estamos variando a reação química, o total de comburente que está entrando, né? E com isso a gente vai obter produtos diferentes. Que no caso, na primeira equação, nós vamos obter o carbono sólido, que é conhecido como fuligem, né? E nós teremos um gás venenoso para os mamíferos, que é o monóxido de carbono, porque ele reage de uma forma estável com a hemoglobina, com o ferro da hemoglobina, evitando as trocas gasosas. Qual é o problema aqui, ó, com o enunciado da questão que eu coloquei na anterior? Aqui, ó, vem sólido, tá? Bem sólido na questão, na questão original que eu trouxe. Mas, na verdade, isso aqui tem que ser gasoso para poder o gabarito bater direitinho. Então, o que é que acontece? Pode ver, você pode observar que o número de gás dos reagentes é diferente, é o mesmo número de gás nos produtos, nessa equação 2, e na primeira equação está havendo um acréscimo de gás. Nós estamos saindo de 1 mol de gás oxigênio nos reagentes para 3 mols de gás gás d'água, no caso, da primeira reação. Então, veja, por que o item 1 é falso? Ó? Por que o item 1 é falso? Ele vai dizer que a variação de energia interna de 1 é igual à variação de energia interna de 2. Pessoal, se são reações diferentes, então tem diferentes energias internas. É de se esperar isso. São equações completamente diferentes, combustões completamente diferentes. Tá? Então, note que compara as energias internas de duas reações diferentes. O que isso vai implicar? O que isso nos traz? Que existem diferentes energias internas e não igual, como ele está trazendo aqui. Ó. Então, o erro é justamente esse. Deixa eu apagar aqui. Ó. O erro é justamente essa igualdade aqui. Ó. Isso é falso. Tá? O que é que ele vai dizer no item 2? Porque o item 2 é falso. Ele vai dizer que a variação de entalpia de 1 é igual à variação de entalpia de 2. Então, ele está comparando, no caso aí, duas reações, e é de se esperar que esses ΔH, essa variação de energia, seja diferente também, tá? Mas a gente já sabe que é diferente. Não é que o ΔH de uma reação não possa coincidir com o ΔH de outra reação, única e exclusivamente pelo fato de elas serem diferentes. Mas é porque nós estamos fazendo a combustão do mesmo reagente aí com um distinto diferente nós estamos variando o número de mols do reagente que é o oxigênio. Então, isso realmente acontece. Veja só que isso é uma terceira equação, dando uma combustão completa do etanol, tem energia maior produzida. Por isso que o Búzios, por exemplo, tem uma casinha na base para ar, entrando mais ar, entra mais oxigênio, mais comburente, e a reação ocorre de uma maneira mais eficiente, produzindo uma maior quantidade de energia. Pode ver que alguns professores, inclusive em laboratório, eles costumam fechar o anel do bico de Bunsen, aí tem uma chama amarelada, que é caracterizando realmente uma combustão incompleta, não é eficiente. E ele passa a mão tranquilamente sobre
a chama e não queima suas mãos. Veja que quando a chama está azul, que é a combustão completa, isso não acontece, né? Porque o calor máximo, o calor era máximo para dizer, é uma das combustões mais eficientes que tem, é quando nós aumentamos o número de comburente, né? Então está falso o item 2. Qual é o erro do item 3? Ele diz que a variação de energia, a variação de entalpia da segunda equação é maior que a variação de energia interna também da equação 2. Então, ele voltou os olhos apenas para a equação 2. Pessoal, note que essa é uma reação isovolumétrica, não está variando o número de, no caso, o número de volume quando comparamos o reagente com o produto. Porque o número de mols dos reagentes é 2 mols de reagente, nós temos aqui. Olha só para o gás, no caso. E nós temos 2 mols de monóxido de carbono também nos produtos. Então, isso quer dizer que o volume permanece constante. Se o volume permanece constante, a variação de entalpia é igual à variação de energia interna. Não varia. Tá? E o item 4 é o verdadeiro, e isso torna a resposta letra E o único verdadeiro, porque o que é que ele diz? A variação de entalpia da equação 1 é menor que a variação da energia interna de 1. Porque justamente quando há um aumento do volume, e essa variação de energia é justamente a energia utilizada para realizar trabalho. Está realizando trabalho, então a variação de entalpia tem que ser menor do que a variação de energia interna. Tá bom, galera? Eu peço desculpa por ter não indicado detalhes no final da aula passada, mas eu estou trazendo para vocês aqui a resolução direitinho para a gente ficar em paz. Falou, galera. Até mais e bons estudos.